Então vamos lá, eu quero pedir para todo mundo estar fechando os olhos, 30 segundos, vamos orar ao nosso Deus. Deus Pai amado, te agradecemos por essa noite abençoada, onde a Tua presença vem de encontro aos Teus filhos, aqueles que o Senhor pegou e adotou e amou, Senhor. Obrigado por ter enviado o Teu Filho, e por causa da morte dEle, do sangue dEle, hoje temos acesso, o véu foi rasgado e temos aqui a presença do Santo Espírito para poder nos moldar, nos guiar e permanecer conosco nessa noite, Jesus. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, façam com que nossos ouvidos sejam apurados para poder escutar a Tua voz que vem dos céus. E que dos meus lábios, Senhor Jesus, possa sair palavras direto do Teu trono. E que o Senhor seja o centro de todas as coisas, para que o nome de Jesus seja revelado e exaltado nessa noite. Em nome de Jesus oramos. A igreja diz? Amém. Então vamos lá. Esse mês inteiro a gente estava falando sobre reino, verdade? Foi pregado, a série foi reino. Irmão, amém, obrigado. A série foi reino e não vamos terminar diferente. É a última pregação do mês com esse tema do reino. E eu estou feliz de estar aqui. Alguns rostos eu não conheço, alguns eu estou conhecendo hoje. Se você não me conhece, meu nome é Leandro. Eu sou uma ovelhinha da casa, lá de Delaware, de Newark. Vim com a minha esposa amada, Stephanie, que está com o nosso fruto do nosso amor, né? Esperando mais um filho. E o Noah está fazendo bagunça em algum lugar da igreja. Mas quando ele crescer, vai entender que não foi para isso que ele foi chamado. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Olha, quando a gente fala do reino de Deus, é preciso eu e você entender que o reino é de... Então quer dizer que o reino não é nosso. Então o que a gente vai estar falando nessa noite é o que o Senhor Jesus ministrou no meu coração e que falou assim, olha, deixa eu explicar para vocês que por mais que você está servindo dentro do reino, eu e ninguém manda no reino de Deus. A autoridade vem dele, as escolhas para a nossa vida vêm dele e tudo está no controle de Deus. Amém? Até aí todo mundo concorda? E é por isso que porque eu e você não somos dono de nada que tem aqui dentro, nada que eu e você possui, é por isso que a gente tem uma missão. Eu vou explicar por quê. A missão é só dada para alguém que tem força para conseguir atingir o final da missão. E eu quero declarar que eu e você somos fortificados pelo Senhor. E até o final a gente vai entender por que a nossa força vem de Deus. Amém com isso aí também? A nossa responsabilidade é carregar a nossa cruz, o nosso peso. Ou seja, aceitar a nossa jornada como cristão. Não correr das dificuldades, não correr dos desafios e dos vales, mas porém idealizar a ideia do reino. Qual que é a ideia do reino? É eu e você ser parecido com Cristo. E se ele carregou a cruz dele, a minha pergunta é, por que nós não vamos carregar a nossa? E vamos entrar na palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras? Porque Jesus é o exemplo perfeito. Repete comigo, Jesus é o exemplo perfeito. A gente não compara a ninguém mais do que o nosso sacerdote principal, aquele que derramou sangue por nós. Não tem outra pessoa que a gente olha para a gente poder se espelhar. É muito bom você ser edificado pelas pessoas que a gente ama na terra e que nos abençoa. Mas a única pessoa que você pode se comparar é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos para Mateus capítulo 16 e eu vou começar lendo no versículo 21. Glória a Deus pelo time da mídia. Deus abençoe vocês, obrigado por colocar aí. E a leitura e a palavra de Deus fala o seguinte: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados, Jesus foi enviado à terra para salvar eu e você dos nossos pecados. Essa foi a missão de Jesus. Imagina, um ser divino, em pura harmonia com Deus,
tinha tudo certo, não tinha nenhum motivo para ele vir além de mim e você, para a gente poder ter essa conexão com ele, para ele vir mesmo sendo Deus. Não sei se você já escutou uma música que fala, mesmo sendo Deus, um homem se tornou. Vocês não escutou? Procurem no YouTube, Teus Atos, Bom Pastor Worship, amém? Glória a Deus, muito obrigado. E aí, né, e o que eu quero dizer com isso é que, mesmo sendo Deus, ele veio à terra, e aqui na Escritura a gente pode ver que ele está falando que ele se entregou, ele foi até Jerusalém, ele morreu em morte de cruz e ressuscitou no terceiro dia. Resumindo, nada impediu que Jesus, mesmo sendo divino, viesse para a terra para sofrer por nós. E a pergunta é, se Jesus veio para a terra para sofrer e Jesus nos mandou para a terra, por que a gente também não pode passar por sofrimento? Ah, mas achei que o Léo ia falar sobre bênçãos. Amém. As nossas bênçãos estão garantidas nos céus. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente não pode ser iludido achando que tudo vai ser tão lindo. Mas, porém, os céus estão abertos para aqueles que batem na porta, para poder ter a resposta de Deus. Então eu creio que eu e você nessa noite vai encontrar a resposta no nosso amado. Então, mesmo sendo Deus, ele teve que passar por 3 pilares que o Léo anotou aqui para vocês, como uma oferta. E a primeira dela é rendição. Procurei e eu descobri que rendição é diferente das outras 3 partes dos pilares que a gente vai estar falando. E rendição é uma forma militar. O significativo dessa palavra, ela vem do seguinte: imagina um policial, ele chegou, ele me parou, e eu não sei o que eu fiz de errado, porém eu estou me rendendo a ele, porque eu sei que mesmo eu estando certo, eu tenho meus direitos, mas eu estou me rendendo a uma autoridade. E o que vai acontecer, isso é o destino que vai falar, né? Se eu estava errado ou certo. Então o que eu estou tentando falar com vocês é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não mediu que ele era tão grande em autoridade espiritual, porque quando ele estava na terra, e esses anciões, quando todos eles procuraram a Jesus, falando, quem é Jesus? Temos que encontrar, igual ele falou no texto aqui, né, que ele era preciso ser entregue na mão dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. O que Jesus fez? Ele se rendeu. Ele se rendeu àquela autoridade. Se Deus me chamar para passar por um vale, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me render a essa autoridade. Eu vou ter que passar por essa dificuldade, porque isso faz parte da missão. Rendição fez parte da missão de Jesus aqui na terra. Eu e você nos render por algumas situações faz parte da nossa missão aqui na terra. E hoje nós estamos falando qual é a nossa missão? Carregar a nossa cruz. Vamos lá, rendição. Aí eu vou falar os 3 pilares, vocês vão repetir comigo até no final. Pelo menos isso a gente vai estar lembrando levar para casa. O primeiro pilar é rendição. Fala comigo, rendição. Amém. Vocês estão felizes hoje? Amém? Ah, eu gosto demais quando está feliz. Até o final da noite eu vou ver se vocês estão felizes mesmo. E a segunda coisa é entrega. E eu parei e pensei assim, Senhor, mas rendição para mim é a mesma coisa de que se entregar. Aí ele falou assim, não, estuda direito, procura um pouquinho melhor que você vai entender que não é somente isso. A entrega é um ato feito com amor. Porque a diferença da rendição é que você está se rendendo, falando, não sou culpado, mas estou indo. Mas a entrega é quando você pega a sua bênção que você tem e você compartilha. Então vamos dar um exemplo do meu irmão William. Eu tenho uma bênção aqui, vou falar melhor, né? Ele é abençoado. Ele tem uma bênção e ele vai chegar para mim e falar assim, Léo, eu amo a sua vida e por eu amar a sua vida, toma essa bênção. Vocês entenderam o que eu estou falando? Jesus, por amar a nossa vida, ele foi para a cruz e falou assim, toma essa bênção que se chama meu espírito. Quando ele falou para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que o meu espírito chegue a vocês, o que ele está falando é assim, se aguarde aí, se rende à autoridade que sou eu, até que a minha bênção, que é a minha entrega na cruz, chegue até você. Às vezes eu e você está passando por um vale na nossa vida e a gente não está percebendo que Deus está falando assim, enquanto você está no vale esperando, eu já estou me entregando aqui nos céus o tempo todo, intercedendo por vocês, porque a bênção está para chegar na sua vida.
Então, quando eu e você está passando por alguma dificuldade, não é o fim da nossa história, mas pode ser que o Senhor está colocando uma vírgula onde Ele quer ser exaltado. Se eu e você não tem problemas na nossa vida, não tem como o Senhor ser a nossa solução. É verdade? Então vamos lá. Então, rendição, entrega. Eu vou falar de novo que eu quero escutar. Rendição. Entrega. E o último é sacrifício. Aleluia. Ele em si foi sacrifício a Deus. Jesus não correu do chamado dele, ele negou-se a si mesmo e ele fez o quê? Ele carregou sua cruz até que ele morreu na cruz por nós e por causa que ele atendeu a sua missão na terra, eu e você hoje tem direito de ter a nossa própria missão. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Enquanto vocês preparam para ler, eu vou beber água aqui. Provavelmente um dos primeiros versículos que me fez chorar no meu quarto, quando recém-convertido, meu primeiro amor, fala o seguinte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Porém, antes, o que ele fez? Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu e você, será que desejamos parecer com Jesus? Então vamos ter que fazer esses 3 pilares, que é se render, se entregar e sacrificar pelo reino de Deus. Jesus fez esses 3 atos de amor por mim e por você, porque ele estava fazendo pelo reino de Deus, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido aqui na terra. E hoje o reino de Deus, quem tem responsabilidade através carregando a sua própria cruz, somos eu e você. Não é da maneira que eu e você quer. Então quando a palavra de Deus fala para a gente se render, é o quê? E me perdoa se vai ser um pouquinho forte, mas a gente não pode maciar o que o Jesus fala no nosso coração. Que Deus fala no meu coração: Léo, se eu falei que é para você ir para a direita, e por mais que você queira ir por lado esquerdo, por que você não rende a minha autoridade e escuta o que eu estou falando? Muitas das vezes o nosso coração está sendo idolatrado, está num modo ativado de idolatria com as coisas aqui da terra, e isso faz com que eu e você pegue nossa cruz, em vez de carregar ela, a gente coloca ela no chão e dá um monte de passo a pé sem ela. Sabe qual que é o problema de quando a gente idolatra as coisas que, por mais que sejam da igreja, vocês vão me entender daqui um pouco, quando a gente idolatra as coisas por mais que sejam da igreja, e a gente não faz o que Deus está querendo, a gente vai até andar muito, a gente vai até viver coisas maravilhosas, mas aí Jesus vai falar assim: por mais que você acha que você viveu coisa boa, o que eu tinha planejado para você está lá na cruz, você vai voltar lá atrás, você vai pegar a sua cruz e você vai caminhar comigo. Vamos falar de ministério, eu não quero falar da vida de ninguém, eu sou líder de louvor, então vou falar da minha vida, amém? Eu estou liderando o louvor. Será que o meu ministério de louvor é muito mais importante do que a importância que existe de eu carregar a minha cruz? Será que eu consigo abrir mão do ministério de louvor se Deus me chamar para mim poder cuidar da minha família? Será que o púlpito, será que o meu trabalho, vamos lá, alguém? Será que o nosso trabalho, será que nossos filhos é mais importante? Será que a gente está idolatrando muito mais, cuidando de que não vem do céu do que cuidando daquilo que foi entregado para nós, que é uma vida com Cristo? É importante sim, temos que cuidar do nosso ser, temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar, mas a partir do momento que eu e você larga a cruz e que a gente começa a idolatrar, aquilo se torna o seu Deus, e não mais aquilo que morreu na cruz e está o sangue vivo sobre a sua vida, faz importância. E eu estou falando disso porque eu já me peguei olhando e falando assim: meu Deus, são 8 da noite, eu prefiro estar aqui trabalhando do que estar lá em casa podendo passar um tempo lendo a Bíblia com minha família. É minha cruz.
Eu prefiro ficar rico na terra do que subir nos céus e falar assim: Senhor, aqui estou eu. E Jesus me perguntar: o que você passou comigo? E eu ter que olhar para trás e falar assim: eu trabalhei 60 horas na semana, eu comprei o carro do ano, eu consegui fazer com que meu filho tivesse as melhores faculdades, o meu ministério de louvor foi o melhor ministério do mundo. Aí Jesus vai para mim assim: mas você lembra aquele idoso que eu falei para você orar quando você estava na fila do Dunkin' Donuts e você não me escutou? Aquilo ali é o que eu queria que você fizesse. Lembrem, se a voz do Espírito Santo teve a ousadia de falar para você, a voz do Espírito Santo tem a ousadia para te dar força para concluir o trabalho aqui na terra. Se Deus está te chamando para fazer algo, a gente não está sendo chamado, a gente não está sendo chamado para pegar e cortar a nossa cruz para fazer com que o peso seja mais leve. Não, Jesus falou assim: eu carrego o peso, sou eu que carrego o peso da cruz, mas a missão, a responsabilidade de carregar ela para todos os seres é nossa. Sabe qual é o significado de carregar a cruz? O significado de carregar a cruz é carregar a mensagem. Como está a minha vida e a sua? Será que estamos carregando a mensagem de Jesus? Será que estamos realmente no nosso meio, quando a gente trata o nosso irmão querido, que a gente fala que ama, posta uma foto com ele, será que quando está com ele frente a frente no rosto, você realmente está tratando com amor? Ou pior, será que quando você está de costas e a pessoa não está nem escutando, será que você ainda está falando bem da pessoa, exaltando e glorificando o Senhor através disso? Aleluia? Vocês estão felizes? Então está tudo certo, então ainda está bom. É verdade. A igreja é um lugar de comunhão, a casa do Senhor é um lugar de crescimento, sim, de edificação, mas o reino não é brincadeira. Eu e você não somos dono de nada que está aqui. Essa bateria, por mais que o nosso baterista lindo toca muito bem, ele não é dono dela. Ele toca para a glória de Jesus. Quando eu pego esse microfone para pregar, eu não faço isso porque eu quero um ministério que vai fluir pelo mundo inteiro, mas é por causa que eu quero que essa semente que está entrando no seu coração possa dar muito mais frutos do que o meu Instagram. Eu quero que a nossa vida com Cristo seja algo muito mais frutífero do que o que a nossa mentalidade quer que seja. Porque a nossa mente não é a nossa. Eu já escutei, vocês escutaram semana passada, retrasada, William falando, a nossa mente tem que ser igual a de Cristo. Amém? Vamos lá, então a gente tem que se render, tem que se entregar e tem que se sacrificar pelo reino. E eu costumo me perguntar quantas vezes tenho eu me sacrificado de verdade pelo reino de Deus. Porque eu já me peguei. Nossa, eu não esqueço a primeira vez que me chamaram para tocar no louvor e falaram que eu tinha que estar lá 2h30 antes. Meu Deus, será que eu quero estar lá 2h30 antes? No domingão, verãozão, tem praia, tem tudo. Aí sabe o que Deus faz no nosso coração? Fala assim: se você não se render àquela autoridade que quer cuidar da sua vida espiritual e da qualidade do som, você não está me adorando. Se você não se entregar com amor para entregar a sua bênção, que foi o dom que Deus colocou na sua vida, para o meu púlpito e para o meu reino, você não está me glorificando. E quando você pega e fala que é muito melhor você ir para a praia do que você passar tempo comigo na minha presença, você não está se sacrificando para mim. Fomos chamados para render, entregar e sacrificar. Amém? E maior das coisas e eu quero que vocês repetem comigo: não seja negativo. Pelo amor de Deus, não seja negativo. Que não dá para andar com pessoa negativa. Já andou com alguém no carro que fala assim, sei lá, meu Deus do céu, não vamos dar conta de chegar lá a tempo. Por que não? Eu não sei, eu só sinto que a gente não está indo bem. Aí você está andando de 60. Meu irmão, mas isso aqui é o limite. Nós estamos no limite que Deus está aqui, né? Depois de 60 os anjos vão embora. Tem que estar no 60. E aquela pessoa negativa falando que não vai dar certo. Não é ruim estar perto de alguém negativo? Agora imagina, se a pessoa negativa é sua própria mente na hora que você está carregando a sua própria cruz para Cristo. Alguém está entendendo? Imagina se você é o próprio culpado para que sua cruz fique pesada no seu dia a dia. Aí fica mais difícil ainda, né? Já não basta o Satanás mandando as obrinhas dele para nos atrapalhar. Nós mesmos temos que ser o próprio dono das negatividades sobre a nossa vida. Não tem como. Vamos lá. Então vamos voltar para a Bíblia de novo? Mateus 16, versículo 22 e 23. Aleluias. Vamos lá? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor,
Isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Gente, se eu estou seguindo Jesus ali por 3 anos no ministério dele, ele fala isso tudo para mim, eu choro na frente dele. Eu choro. Eu fico sem lugar. Eu fico assim, ó. Pai, mas eu te amo tanto, Jesus. Eu sei que você é mestre. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Você está com a mente muito longe. Agora vamos esboçar isso aí. Quando Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava chamando o modo de pensar dele, algo que não era de Deus. Então ele estava falando o seguinte: olha, eu vou comparar você aqui com o que Satanás tenta fazer. O que ele tenta fazer? Ele tentou e continua tentando impedir que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Os pensamentos faz isso. Eles começam a nos impedir, e a atuação de Jesus foi aqui, ó. Ele percebeu que Pedro falou algo que estava querendo impedir ele, e ele falou: para trás de mim, que isso aí não vai acabar com o meu plano divino, que é a missão dele, que era carregar a cruz. Então cuidado. A gente não pode deixar que nossos pensamentos negativos seja a nossa fonte de desânimo para a nossa missão, que é carregar a nossa cruz. A gente tem que ter muito cuidado para que o nosso eu não seja maior que a vontade de Deus. E por que o nosso eu? Porque quando Jesus fala com ele assim, ó, tu és uma pedra de tropeço. O que Pedro estava fazendo ali? O que é uma pedra no meio do caminho de uma pessoa que está andando? Você pode falar mais alto? É um obstáculo. Jesus estava 3 anos preparando Pedro para ele entender a missão. Só para a gente lembrar, Pedro foi a única pessoa que teve uma resposta para falar para Jesus quem ele verdadeiramente é. Tu és o Filho de Deus vivo. Imagina esse homem que teve a revelação do céu, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, virar e ser chamado de uma pedra de tropeço. Sabe por quê? A preocupação de Pedro estava a desviar Jesus da verdadeira jornada dele. A pedra que ele estava sendo no caminho de Jesus estava impedindo ele para que ele pudesse chegar. Talvez pareça que foi só uma frase pequena dentro do contexto bíblico, mas na realidade a gente está falando do maior sacrifício feito por mim para você, e uma pessoa que amava tanto Jesus começou o quê? A ficar com medo. Se eu e você, na hora de quase conquistar, igual Jesus conquistou, que hoje é a nossa vida, é o nosso Espírito Santo, tiver medo, a gente vai começar a fazer o que Pedro estava fazendo. Pensamento negativo de primeira e ser pedra de tropeço para a nossa própria cruz, para a nossa própria jornada. Então não podemos ser a razão do nosso próprio tropeço. Não podemos ser o alimentador da nossa própria preocupação. Quantas vezes a gente deixou de olhar para Jesus porque a gente estava muito mais preocupado com a situação que estava vivendo? Eu falo, por exemplo, da minha própria vida. Quantas vezes que eu olhava para minha conta bancária e eu praticamente estava falando: Deus não tem poder para mudar essa situação. Por quê? Porque eu olhava aquilo ali como uma pedra de tropeço para as vontades e os planos de Deus. Enquanto eu e você tiver os olhos carnais e a escama dos olhos não cair para a gente poder olhar com os olhos espirituais, a gente nunca vai entender que o plano de Deus, na verdade, sempre foi desse jeito para a gente. Ter obstáculos para que Ele pudesse ser o provedor. Ter pedra para Ele poder chegar ali e remover. Se a nossa vida fosse perfeita, para que a gente ia precisar de Jesus? Se a nossa vida não tivesse dificuldade, para que a gente precisava do Espírito Santo? A minha pergunta é, se carregar a cruz fosse tão fácil, por que a gente precisaria de carregar ela? Se espalhar a mensagem do Evangelho fosse algo tão fácil, por que até hoje, então, o planeta todo ainda não escutou? Sabe por quê? É preciso redenção, entrega e sacrifício. Essas 3 coisas são as chaves pilares para isso. E por último, que Jesus fala é o seguinte: não
pensa nas coisas de Deus, mais nas coisas do homem. O maior problema da nossa mentalidade, quando a gente está passando por dificuldade, é pensar nas coisas e viver no reino de Deus pensando como os homens pensam. Nunca vai dar certo. A matemática vai ser igual eu quando estava na segunda série. O professor perguntar 3 mais 3 ou 10. Desse jeito. A matemática não vai bater enquanto nossos olhos não se abrir para a beleza de Cristo. Nada vai fazer sentido. Mas sabe quando começa a fazer sentido? Quando eu e você começa a abrir mão do que a gente queria e começa a fazer o que Jesus gostaria que a gente fizesse. Quando eu paro de ser uma pessoa de um jeito, quando eu estou perto de um certo povo, mas quando eu estou no meu trabalho eu sou outra. Quando eu paro de fazer isso, Jesus agrada e começa a te levantar e abre os seus olhos. Quando eu paro de tratar uma pessoa de um jeito e começo a tratar a outra do jeito que ela merece. Sabe o que eu estou falando sobre essas coisas? Porque eu vejo que a palavra entrega, é muito mais fácil entregar algo para alguém que você gosta. Mas quando Jesus mandou você amar seus inimigos, vocês acharam que isso era algo fácil? Isso é uma cruz que eu e você tem que carregar. Não tem que olhar para uma pessoa que a gente não gosta, mas talvez a gente vai ver todo domingo na igreja e amar ela e falar assim, ó, eu te entrego uma bênção. Agora, qual que é a bênção? Eu não sei, mas entrega uma bênção para o abençoado, gente. Entrega uma bênção para esse amado. Não fica segurando, não. Você sabe como é que o reino de Deus funciona? Eu vou explicar para vocês. É uma visão. Imagina comigo. Imagina uma panela de pipoca. Ali está pipocando. Barulhinho da pipoca, não sei fazer, mas foi mais ou menos isso. Quando você pega a pipoca e você tira, você olha lá no fundo, o que que tem? Um monte de milho. Sabe por que aqueles milhos ali não pipocou? Porque as pipocas estavam por cima. Não saiu. Não saiu de cima. Eu vou falar então para vocês entenderem 100%. Enquanto eu e você não liberar espaço para outros crescerem, o reino não multiplica. Enquanto eu e você não sair de cima daqueles irmãos que estão abafados e pedindo socorro, e em vez de ficar ali por cima deles, abafando eles, deixar espaço para ele crescer e ser uma bênção na vida dele, o reino de Deus não multiplica. E qual que é a nossa missão? Carregar a nossa cruz. E às vezes a nossa cruz se chama amar o nosso inimigo. E a gente está negando isso aí. Então, a gente não pode olhar para a nossa vida e imaginar o seguinte, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui, porque se eu fazer a composição 2 mais 2, vai ter 4 e vai dar 7. Sendo que Jesus está falando, não é assim que as coisas do reino funcionam. Primeiro você vai ter que plantar para depois você colher, e eu vou te falar quais vão ser os frutos que você vai colher ainda. Porque o que acontece? A gente não pode preocupar com o que as pessoas vão olhar para a gente de fora. E isso é algo que Deus tem falado muito no meu coração. Porque às vezes acontece da gente ter vergonha de fazer... Alguém tem vergonha? Eu fui um cara que tinha muito vergonha. Não sei vocês. Eu tinha algo... hoje dá para ver que eu não tenho, né? Lógico, passou. Deus tirou isso de mim. Eu consigo falar, eu consigo fazer tudo de boa. Mas até meus 12, 13 anos de idade, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu tinha muita vergonha. E aí, minha vida foi mudando e eu fui percebendo que eu tinha o dom de conseguir conversar com poucas pessoas. O que Deus faz? Ele começa a lapidar. Ele começa a fazer aquilo melhorar. Ele vai melhorando, vai melhorando. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Se você tem algo que você sabe que Deus tem te usado, não ache que é o limite do poder de Deus, é onde você está. Se você é ousado, se as pessoas falam assim, olha, irmã, aquele bolo que você fez estava uma maravilha. Eu falo do bolo porque eu comi um bolo aqui que eu não achei ele de novo. Eu tô doido para alguém fazer aquele bolo de novo, gente. Esse bolo, eu vou achar esse bolo. Vai ter um dia que eu vou vir aqui, esse bolo vai estar lá atrás. Amém? Amém. Eu não sei quem é, não. Foi um das ungidas aí. Fez um bolo aí que eu nunca mais vi ele. Ai, Jesus, que bolo bom. Isso é reino, é do céu. Aquele bolo é do céu. Enfim, desculpa pela distração. Olha, se você tem um dom, não imagina que vai parar ali. Ele vai crescer se você canta, se você tem um dom da culinária, se você tem um dom do abraço, da recepção, da mídia. Você não parou aí. Deus é capaz de te levantar e é capaz de fazer com que você levante outras pessoas. Porque deixa eu falar algo. As obras minhas e sua não nos garantem a salvação. Realmente, a gente não é salvo através das nossas obras. Mas eu vou te falar, eu quero te incentivar a fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Ela te prepara para receber através da graça.
Quando a graça chega na nossa vida e a gente tem feito obras para o reino, é muito mais fácil aceitar e ser adotado por Deus do que quando a gente está lerdo, preguiçoso, fazendo nada e Jesus fala assim, eu quero te salvar, assim, você nem se sente digno. Por quê? Você não tem feito nada por Ele. Parece um peso. Olha, quando servimos Jesus carregando a nossa cruz, vou fazer um exemplo. Quando a gente serve Jesus carregando nossa cruz, que é um peso, que é uma dificuldade, porque temos que ser exemplo, porque temos que amar, porque temos que ser bons frutos, verdade? Quando servimos Jesus carregando nossa cruz, a graça já não vai ser mais uma muleta para mim e você andar como uma sustentação, mas ela se torna as suas pernas para andar. Use a graça de Deus sobre a sua vida para que você consiga caminhar com a sua cruz. Resumindo, enquanto eu e você lutar com nossas próprias forças para conseguir fazer tudo do reino lindo, a gente vai cansar. Mas quando você for humilde de ajoelhar seu joelho e falar, Senhor, que a tua graça venha sobre as nossas vidas, você vai ver como é que é muito mais fácil caminhar com o Senhor, quando a graça dele está ao seu favor. Amém? Carregar a sua cruz traz edificação diária no seu crescimento espiritual. E isso é algo verdadeiro. Enquanto mais eu ando com Jesus, mais eu cresço espiritualmente. Amém? E eu vou confirmar algo para vocês. Existe só um caminho. O nome dele é Jesus. Em Mateus 16, versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não basta só tomar a cruz, é preciso seguir ao nosso mestre. Sabe por que às vezes parece que está pesado a cruz? É porque eu e você estão andando na contramão da vontade de Deus. Quando a gente está na vontade do Pai, carregar a cruz, ela já não é mais um peso, mas ela vira vida através da disciplina de Jesus. Através das coisas que Jesus tem nos ensinado, começa a trazer vida para mim e para você. Porque olha, seguir o caminho de Cristo é um verdadeiro challenge. Eu esqueci a palavra, me ajuda. É um verdadeiro desafio. Porque tem dia que eu acordo e eu tô assim, uau, eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. E tem dia que eu acordo e eu falo assim, tenho que trabalhar, meu Deus, obrigado, Pai, pelo meu trabalho, perdoa, não estou reclamando, mas obrigado. Aí vem um Noah, e eu tô, meu Deus, lá vai eu mais um dia. Ei, não é todo dia que eu e você acorda pingando óleo, mas somos todos os dias convidados para ir atrás daquele que tem óleo sobrando. Quando eu e você amanhecer com dificuldade com a nossa cruz e falando assim, o dia está pesado, eu não quero ir lá trabalhar com aquela pessoa porque está difícil, eu não quero fazer tal casa porque, meu Deus, hoje é 8. Ai, meu Deus, eu já limpei casa também, tá? Já fiz de tudo nessa América. E quando minha tia falava que era 8 casas, eu sempre passava mal o trem. Eu não sei o que acontecia. Eu era novo, tá, gente? Tinha 17 anos, não conhecia o nosso amado. Mas eu passava até mal. O que eu estou querendo falar é o seguinte, carregar a cruz realmente não é fácil. Mas se você está no caminho certo, fica mais facinho, né? Porque quando você acordar de manhã, você vai reclamar e vai perceber que está errado reclamar e começa a agradecer. Você vai ver que existem coisas para a gente fazer na nossa vida que a gente não quer fazer, mas a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Vocês conhecem o alfabeto? Minha cabeça foi ruim. De Deus? Você sabe? É 4 letrinhas. Vou ensinar para vocês, tá? Vocês ensinam para os amiguinhos. O, B, D, C. Esse é o alfabeto de Deus. Faz isso. Aprende essas 3 letrinhas, essas 4 letras, e obedece tudo que ele fala com você, que eu duvido que sua vida não vai dar uma direitada. Porque o alfabeto de Deus, ele é assim na nossa vida.
Porque quando ele mandava algo para qualquer profeta, quando ele falava algo para qualquer discípulo e eles obedeciam, o que acontecia? Eles achavam solução. Eu e você, quando estiver carregando nossa cruz, estiver nos nossos dias difíceis e não conseguir carregar mais, o peso está difícil, você vai olhar para o céu e falar assim: Pai, eu estou aqui, eu quero ter um ato de obediência, porque eu estou procurando a solução dos céus. Eu estou procurando a solução que vem do Senhor. E às vezes obedecer, meus irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é por isso que o Espírito Santo nos alimenta e nos coordena, e é por isso que a graça é sobre nós. Porque Jesus já sabia que nós era teimosos. Por isso que a gente é comparado como crianças. Quer ser uma pessoa boa no reino de Deus? Seja como uma criança que não tem maldade. Que por mais que tema, ela ama, se arrepende e faz tudo certo. O meu menino está na época linda, tá? Maravilhoso. Ele aprendeu uma palavra. Não. Noah, vem cá. Não. Não. Filho, você não pode. Solta o cachorro. Puxando a orelha do cachorro. O cachorro late nele. Puxando a orelha. Não. Não, meu Deus, ele não sabe. Só que sabe o que ele faz depois? Eu brigo com ele, ou melhor, eu corrijo meu filho, tá? Pra vocês não acharem que eu tô espancando meu menino. Eu corrijo meu filho. Aí o que ele faz? Ele abraça o cachorrinho, ele pede desculpa, dá um beijinho no cachorrinho e tá tudo certo. O pai, quando olha para mim, para você, e às vezes a gente desobedece, ele quer que a gente tenha um ato de olhar para ele e falar assim: eu vou te obedecer, porque isso alegra o coração do pai. Quando ele vê você abraçando a causa, do mesmo jeito que o Noah abraça a causa, ele está entendendo que você tem um coração voltado a ele. Eu e você tem que ter esse coração voltado ao Senhor. Então, a nossa vida carregando a cruz, ela vai trazer através da disciplina vida, e vida eterna. Mateus 16, versículo 25 e 26. Fala o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. E eu tive que ler isso umas 4 vezes, porque eu falei assim: não faz sentido, como é que se eu perco, eu ganho, eu perco. Então eu vou ler de novo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Resumindo, se você quer salvar a sua vida eterna, você vai perder a sua vida aqui na terra em nome de Jesus. Pelo reino de Jesus. Isso é sacrificar, se render e se entregar por Jesus. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Então, se eu perder a minha vida dentro do evangelho, dentro do reino de Deus, sabe o que começa a acontecer? Eu consigo me encontrar na face do Pai. Então, quando eu me perco e falo assim: meu Deus, eu não sei mais o que eu estou querendo fazer na minha carne. Sabe por quê? Porque o seu espírito já está lá longe com Jesus. Que qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai começar a acreditar. É muito melhor quando a gente está numa dificuldade, passando por algo que parece impossível, Jesus virar e falar assim: eu estou tomando conta do controle. Eu tô com o controle da mão, o videogame só eu estou controlando aqui de cima. O ruim é quando você está tentando fazer tudo e Jesus falar assim: ó, eu deixei você quebrar a cara porque você não estava me obedecendo. Qual que é o alfabeto de Deus? O, B, D, C. Vou falar isso tantas vezes que vocês não vão esquecer isso. O, B, D, C. Esse é o caminho. E aí, para continuar a leitura, fala assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, o que adianta eu e você ter tudo aqui nessa terra, mas perder a nossa vida com Cristo na eternidade? O que adianta eu e você trocar os prazeres do mundo e para ser assim, bem assim, verdadeiro, vamos falar com as palavras fortes, deixar de estar aqui para estar em outros lugares, deixar de viver uma vida santa para viver uma vida de pecado, deixar de ser uma pessoa educada para ser uma pessoa resmungona e mal falador? O que adianta fazer essas coisas, escolher essas coisas, tudo que só traz negatividade, sendo que a gente vai perder a nossa vida na eternidade? Eu escutei um negócio essa semana que eu ri muito, e eu quero ver um sorrisinho de vocês, que eu falei assim: cara, esse cara é muito bom. Ele falou meio que doideira, mas foi muito bom. Ele falou que todas essas coisas que você faz é tudo caro. Beber é caro, fumar é caro. Seguir a Cristo é de graça, meu irmão. É de graça. Não precisa gastar 1 centavo para você ser salvo, porque o preço já foi pago na cruz. O preço foi pago na cruz. E por isso, ou vamos terminar o texto, ou que pode dar ao homem em troca da sua vida? Nada. A gente cantou a música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não tem nada nesse mundo que é maior que o nosso Senhor. Por isso, abriremos mão de tudo que consideramos agradável. Para quê? Para poder fazer tudo que Jesus se agrade.
Na hora que a gente abre mão do que a gente acha que é bom e começa a fazer o que Jesus sabe que é bom, aí você anda em certeza e não em dúvida. Tem nada melhor do que você andar na certeza de Deus do que na dúvida do homem. Amém? Vocês estão felizes ainda? Eu gosto demais quando a igreja está feliz. Olha, vem comigo todo mundo. Levanta sua mão, por favor. Levanta sua mão um pouquinho mais alto. Agora uma pergunta que eu tenho para vocês e para mim. Por que a gente não deu o nosso 100% na primeira oportunidade? Só não responde não, pelo amor de Deus, só pensa. Por que a gente não deu o nosso 100% lá em Simão na primeira oportunidade? Vamos falar de Pedro, porque não precisa falar de nós não, porque Jesus deixou a Bíblia aqui e o exemplo vai ser Pedro hoje. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Só que o que aconteceu? Pedro é um cara que andou 3 anos. Tem muito 3 envolvido com a vida de Pedro, tá? 3 anos que ele andou com Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Só que o que aconteceu? Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes a resposta dele foi que sim. Eu te amo. Sim, tu sabes que eu te amo. Sim, eu te amo, meu amado. 3 vezes. Sabe o que acontece? É que hoje temos uma oportunidade que do mesmo jeito que foi entregue por Pedro, por mais que ele errou muito, e para você que não sabe, tá? Pedro, a gente tem na Bíblia, só você ler que você vai saber tudo. Ele foi a rocha da igreja. Ele que plantou a igreja. Jesus subiu aos céus e ele ficou responsável. Aí sim, o homem que negou o seu mestre foi responsável para que hoje eu e você tivesse isso aqui, a igreja. O que acontece? Talvez Pedro não deu o seu 100%, só que a graça de Jesus é tão grande e a força do Espírito Santo sobre ele foi tão grande que o que Jesus falou? Ó, talvez você não entregou o seu 100% na primeira oportunidade, mas eu tenho algo para te falar. Carregar a cruz não é fácil. Você pode ter deixado ela ali no canto e ter desanimado de carregar. Só que hoje Jesus fala: vamos pegar a nossa cruz e vamos 100% fazer o que o reino se agrada. Reino de Deus, tá? Não o nosso reino. Porque se for olhar o meu reino, eu tinha pegado um sawzall e cortado minha cruz um pouquinho menor. Só que o reino não é meu. Jesus não quer que eu divida em 12 parcelas a minha cruz. Ele quer que eu faça 100% o trabalho da mensagem do sangue do Cordeiro na terra. Eu e você, eu quero te animar nessa noite para você lembrar, você tem uma missão. Você vai em lugares que eu não vou. O irmãozinho que está do seu lado, ele mora numa casa onde você não mora. Cada um tem uma pessoa certa, designada dos céus para você poder ser uma bênção. Se renda em momentos difíceis, se entrega em momentos que talvez você não quer e se sacrifica pelo reino para que o nome de Jesus seja exaltado. Tá aí os 3 pilares, porque se Jesus fez aquilo tudo e ele foi 100%, é bastante para a gente poder ser 100% no dia de hoje, se a gente fazer as 3 coisas: se render, se entregar e se sacrificar. Meu versículo preferido, eu amo esse versículo, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não queria dar spoiler, esse é o nome do título da mensagem: crucificado com Cristo. Carregar a cruz é muito mais fácil quando você está junto com Jesus nela. É muito mais fácil caminhar quando você está caminhando com Jesus. E me entenda direito, a gente faz tudo por Jesus, porque Ele fez tudo por nós, mas somos chamados para segui-lo. Isso quer dizer, estar perto dele. Como é que eu vou seguir Jesus se eu perder ele de visão? Não tem como. Eu tenho que seguir ele, eu tenho que estar perto dele. Eu e você fomos chamados, irmãos, para estar perto de Jesus. E enquanto eu leio esse último versículo, eu gostaria, por favor, fique em pé comigo.
Porque hoje é a oportunidade. O Senhor está abrindo o céu sobre a sua vida. E eu tenho certeza que existe alguém aqui dentro que entendeu essa mensagem. Eu não estou falando que você não carregava a sua cruz. Eu estou falando que Jesus está te dando a força hoje para você fazer 100%. E amanhã vai te dar força de novo para você fazer 100%. Porque a luta é diária. Não é porque hoje Ele está me dando a força 100%, quer dizer que amanhã eu vou ter óleo suficiente para me continuar na caminhada. Não. Amanhã eu vou acordar e vou falar assim, ó, alfabeto de Deus, obedecer. Vou tirar tempo com Ele, vou me render na presença dEle, eu vou me entregar com Ele, eu vou me sacrificar por Ele. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, juiz justo, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Oh Maranata, ora vem. Ansiamos por ti, Jesus. Pai, não é fácil caminhar nessa terra, mas porque temos o Senhor conosco dentro de nós, através do seu Espírito vivo, somos capazes de sobreviver nessa terra. Mas clamamos, Maranata, ora vem, pois porque te amamos e esperamos a sua vinda, é por isso que vamos entregar nossa vida a ti, carregar a nossa cruz e viver uma vida em semelhança com Jesus Cristo.